Erev Veladim. Boa noite, crianças. Vamos iniciar a nossa Parashá, Noé, e vamos mergulhar nessa surpreendente história. Durante as 10 gerações que se seguiram a Adão e Havá, a terra se tornou repleta de pessoas. Mas infelizmente, estas pessoas começaram a adorar o sol, a lua, e isso irritou muito Hashem, porque as pessoas estavam com seus corações completamente perversos. No entanto, com o tempo, elas não melhoraram seu comportamento. Ao contrário, cada geração pensava em novos ídolos e em novas maneiras de servir a eles. As pessoas que viveram na 10ª geração depois de Adão foram as piores de todas. Além de adorar ídolos, seu comportamento imoral as fez decair tanto que eles agiam mais como animais do que como seres humanos. Quando Noé viu que todos os seus vizinhos eram perversos, se afastou deles. Enquanto Noé se elevava e crescia em santidade, o mundo à sua volta se tornava cada vez mais perversos, afundando cada vez mais abaixo, a ponto de não mais merecer existir. Hashem revelou a Noé: até agora eu fui paciente. Eu esperei que essas pessoas más melhorassem seu comportamento, mas foi inútil. Elas pensam constantemente em como cometer mais pecados. Portanto, eu as destruirei da face da terra. Mas você, Noé, e sua família serão salvos. E Hashem disse a Noé: eu cobrirei o mundo com um mabul, um dilúvio espantoso. Eu destruirei tudo que estiver sob o céu. Com esse dilúvio que enviarei. Mas Hashem também assegurou a Noé que ele e sua família seriam poupados, onde eles encontrariam um lugar seguro que não fosse atingido pela água. Noé recebeu a resposta na ordem que Hashem lhe deu: construa para você uma arca, tevá, de madeira. Ela flutuará sobre as águas. Nesta arca especial, Noé e sua família sobreviveriam ao terrível dilúvio sob a proteção de Hashem. Esta tevá especial foi construída por Noé segundo as instruções específicas de Hashem. Vocês podem imaginar quão difícil foi construir uma arca tão grande? Noé não tinha serra elétrica e nem broca para cortar a madeira. Ele teve que construir toda a arca com as mãos. Noé levou 120 anos para completar a arca. Foi exatamente isso que Hashem quis. Como Hashem não destrói nem mesmo um perverso sem adverti-lo, ele dá sempre muitas chances de fazer dechuvar. Ele esperava que durante os 120 anos a notícia sobre a construção da arca por Noé se espalhasse por todos os lugares. E de fato, as pessoas escutaram sobre a grande arca que um homem estava construindo. Por que você está construindo esta arca? Elas perguntaram a Noé. Ele explicou: eu estou construindo ela para me salvar do grande dilúvio que Hashem trará sobre o mundo. Ele destruirá todos vocês por causa de seus pecados.
Vocês acham que as pessoas escutaram Noa? De jeito nenhum. E o som de marteladas enchia o ar. Para Noa, este não era um som alegre, pois ele sabia que a cada nova tábua que ele pregava, mais próxima estava a destruição de sua geração. Se ao menos eles escutassem. Mas as advertências de Noa eram sempre recebidas com gargalhadas estrondosas e palavras sarcásticas. Ele continuou a construção até o último prego estar no lugar. Finalmente, a arca ficou pronta. Hashem ordenou a Noa: traga para a arca um macho e uma fêmea de cada animal não kasher, impuro, e 7 pares de cada espécie kasher, puro. Traga também um suprimento de comida para um ano, para vocês e para os animais. 7 dias depois, em 17 de Estivã de 1656, começou a chover. Hashem ordenou a Noa e a sua família: entrem na arca. Noa, sua esposa e seus filhos Shem, Ham e Jefté, Sem, Cã e Jafé, com suas esposas, entraram. A chuva foi ficando cada vez mais forte. Os oceanos, rios, lagos e riachos subiram e transbordaram até inundar a terra. Agora as pessoas compreenderam que os avisos de Noa eram verdadeiros. A chuva destruiu todos os seres humanos e animais fora da arca, com exceção dos peixes que sobreviveram ao dilúvio. Enquanto isso, Noa e sua família cuidavam dos animais dentro da arca. Hashem não deixou que nenhum animal selvagem dentro da arca machucasse Noa ou sua família. Depois de 40 dias, a chuva do Mabul parou de cair. A terra, no entanto, ainda estava inundada e a água ainda se mantinha acima do topo das montanhas mais elevadas. Levou ainda 110 dias até que a água começasse a baixar. A arca parou de flutuar e parou nas montanhas de Ararat. A água continuou a baixar até os topos das montanhas voltarem a ser avistados. 40 dias depois, Noa abriu a janela da arca. Ele enviou um corvo para verificar se a água tinha baixado totalmente. No entanto, o corvo não se afastou muito da arca. Ao invés disso, ele apenas deu diversas voltas em torno dela e assim Noa entendeu que o solo ainda estava com muita água. Noa esperou mais 7 dias, então ele mandou uma pomba. Se ela encontrasse um lugar seco onde pudesse descansar, então Noa saberia que a água tinha finalmente desaparecido da face da terra. Mas o solo estava muito úmido para a pomba descansar em algum lugar. E logo ela voltou para a arca. Noa esticou sua mão para fora da janela para trazer a pomba para dentro. 7 dias depois, ele mandou a pomba mais uma vez. Noa esperava agora. A terra já estava seca. As horas do dia se passaram e não havia nenhum sinal da pomba. Será que o solo já estaria tão seco que a pomba teria encontrado um lugar para construir o seu ninho? Será que ela não voltaria para a arca? Então, Noa foi saudado por uma visão encorajadora. A pomba estava voando de volta para a arca, trazendo uma folha fresca de oliveira em seu bico. Noa esperou mais uma semana
e enviou a pomba uma terceira vez. Dessa vez, a terra estava suficientemente seca para a pomba se estabelecer nela permanentemente e não mais voltar para a arca. Agora Noa sabia que a terra estava novamente habitável. Mais de um ano depois de Noa ter entrado na arca, Hashem ordenou a Noa e sua família: saiam da arca. Noa pediu a Hashem para nunca mais mandar um Mabul sobre o mundo. Hashem lhe prometeu: eu jamais voltarei a mandar um dilúvio para destruir o mundo inteiro. Como um sinal de minha promessa, eu te mostrarei isso. De tempos em tempos, o meu arco aparecerá no céu. Ele é um sinal de que eu me recordo de minha promessa de não trazer outro Mabul. Você sabia, criança, que sempre que vemos o arco nos céus, nós podemos dizer uma grande bênção? Lembrem-se disso. Abençoado és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que recordas o pacto, que és fiel ao teu pacto e que mantens a tua palavra. Amém. Depois que Noa saiu da arca, ele sentiu que tinha a responsabilidade de semear a terra que ficou desolada. Primeiro, Noa plantou um vinhedo. Quando as uvas amadureceram, ele a espremeu e provou o vinho. Noa ficou bêbado e caiu no chão de sua tenda. O filho de Noa, Cam, quando viu, riu e foi contar o fato aos seus 2 irmãos. Assim que Shem ouviu isso, ele disse: vamos cobrir nosso pai. Veja bem, crianças, todo mundo comete erros de vez em quando, até mesmo um pai. Mas uma criança deve honrar seus pais e se comportar com respeito em relação a eles. Nossa história segue com os descendentes de Noa. Todos os 3 filhos de Noa, Shem, Ham e Efté, tiveram filhos e vários netos. Shem foi o ancestral de Abraham, que se tornaria o patriarca do povo judeu. Ainda nessa paraxá, nessa nossa porção, encontramos a história sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, apenas 300 anos se passaram desde o Mabul, quando, mais uma vez, os perversos decidiram se rebelar contra Hashem. O líder da geração era o rei Nimrod, o governante forte e poderoso naquela época. Em sua arrogância, ele declarou que era Deus, porque ele desejava governar sobre o mundo inteiro. Ele, portanto, convenceu as pessoas a não ouvirem Hashem. Nimrod sugeriu: vamos construir uma cidade onde todos nós poderemos viver juntos. No meio da cidade construiremos uma torre muito alta. Se Hashem trouxer outro Mabul, outro dilúvio, nós subiremos na torre e nos salvaremos. Todos juntos começaram a construir uma torre tão alta que demorava muito tempo para chegar até o topo dela. Hashem disse: eu dividirei essas pessoas, fazendo com que elas falem línguas diferentes. A confusão que se formou foi inevitável. Um homem dizia ao outro:
dê-me um tijolo. Ao invés disso, o outro pegava um martelo e batia na cabeça do companheiro. Um desentendimento levava a outro e uma enorme confusão se estabeleceu. Esta geração é chamada em hebraico de geração da dispersão, porque ela foi dispersa por Hashem. Estamos chegando ao final da nossa porção. Vimos Terá, Abraão e suas famílias que foram em direção a Canaã. No caminho, eles passaram por um lugar chamado Harã. Terá, o pai de Abrão, viu que eles estariam seguros ali, porque o lugar ficava fora dos domínios do rei de Nimrod. Assim, Terá decidiu: vamos ficar aqui. Chegamos ao fim, crianças. Guardem o Provérbios 8,17, que diz: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Laila Tov, Eladim. Boa noite, crianças, e bons sonhos.